Graça e paz, meus amados. Aqui é o canal Vivendo as Profecias, com seu irmão em Cristo, José Alves Rocha. As igrejas sem fronteiras, sem parede, igreja no YouTube, onde temos liberdade de pregar. Eu quero dizer para os irmãos que esse evangelho que nós pregamos no YouTube hoje, ao qual é tão criticado pelas igrejas, cara, se uma, as igrejas estão com medo. As igrejas estão vendo que a gente não somos bobos e que Deus hoje está levantando um verdadeiro evangelho, verdadeira pessoa, ao qual não tem o poder, nem o direito, nem a oportunidade de pregar nas igrejas. Não dá oportunidade. Você vai para a igreja, só prega aquilo que eles querem. Cada uma igreja é determinada a um tipo de evangelho. É o evangelho de fariseus. Tá? Então você só pode pregar aquilo que eles desejam. Se você pregar aquilo que Deus tem para você, que você quer alertar para o povo, como esse evangelho da graça, você só prega uma vez, ele não deixa você pregar mais. Porque proíbe o dízimo. Tá? Você não pode mais pregar. Então, por isso, essa ferramenta que é o YouTube hoje, graças a Deus, é uma ferramenta que Deus deu para que a gente tenha a liberdade de esclarecer aquilo que a gente pode pregar segundo a Bíblia. Porque a gente jamais vamos falar de nós mesmos. E nem somos pessoas desviadas, afastadas, com problema na igreja. Não, jamais, irmãos. A gente está aqui no YouTube para ter a oportunidade de espanar aquilo que Deus tem para nós e para vocês, para revelar a verdade do evangelho, ao qual a gente não pode pregar nas igrejas. Então a gente sai e faz isso, tá? E não estamos desobedecendo a Deus, porque Deus está levantando pessoas. Nós temos livre-arbítrio e liberdade hoje para pregar. Tá? Amém, irmão? Amém. Senhor Deus e Pai, que nesse momento, Senhor, estou na Tua presença, mais uma vez, para espanar e levar a Tua mensagem verdadeira, não o evangelho de mentira. Alertar e mostrar para esse povo, meu Pai, a verdade do evangelho. Quais são os livros, Senhor? O livro da graça, o livro da lei e os livros históricos. Revelar para o povo e mostrar, Pai, a importância e o privilégio que cada um de nós tem, que Deus levantou para ser pregado. O amor de Deus que se revela em cada um de nós, ó Pai, levando esta mensagem para libertar esse povo oprimido, cativo, ó Pai, morrendo dentro das igrejas. Meu Deus, tenha misericórdia. E eu te peço, meu Pai, nesse momento, tu me use, ó Pai, para que eu possa trazer a tua palavra, que o teu Espírito fale dentro do meu espírito, pela minha boca, ó Pai, para eu trazer um verdadeiro evangelho. Usa mim, Senhor, que eu vou usar o teu evangelho neste momento, o verdadeiro evangelho. Amém? Amém. Então, irmãos, eu vou ter para vocês no vídeo segundo, né, número 2, que o nosso nome já está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. E como também os perdidos, os filhos da perdição, não tem, nós temos o nome escrito, eles não têm o nome escrito, desde a fundação do mundo. Então eu quero mostrar para vocês aqui quantas coisas a gente engoliu nas igrejas. Mentira. Eu não vou tão criticar os pastores, dizer que todos são trapaceiros, porque existe muita pessoa de bem, muitos pastores, homens sinceros, que têm a maior vontade de trazer uma palavra verdadeira e de salvação e de libertar o teu povo. Eles não têm sabedoria, porque trouxeram um evangelho falido que veio da Suíça, por aqueles 2 suíços lá, que eu esqueço o nome deles, tá? E continua. Eles não têm a ousadia de ler o verdadeiro evangelho e trazer para nós a verdadeira palavra, porque acha que não pode, que eles têm que pregar dentro daquele ritmo, daquilo que aqueles homens trouxeram, que é um evangelho totalmente de lei, que hoje não está na graça. Então hoje tem verdadeiras pessoas sem medo. Eu não tenho medo de espanar a palavra de Deus. Eu não estou fazendo errado.
Estou trazendo o verdadeiro evangelho, como a igreja não traz, para libertar um povo que está cativo e oprimido na mão do povo, na mão dos pastores, na mão das igrejas. Por isso nós estamos aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. E na todos os que habitam e adoraram na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não tem o nome escrito. Não tem o nome escrito. Os salvos têm. Apocalipse 17:8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eles não têm nome escrito no livro da vida. Então, deixa eu mostrar aqui Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. E o versículo 13, 14 e 15. Vamos lá, eu vou ler aqui tudo aqui, do 12 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam adiante do trono. E abriu-se livro e outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram. E os mortos foram nele que havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém, irmão? É outra lambança aqui, tá? Que o pessoal faz. É outra lambança, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fogo é justiça. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, diz João. Espírito Santo é para o justo, para os dele, para os escolhidos, e para o fogo fazer justiça para o que não é dele. Como é que pode o inferno, como diz que é lavra de fogo, e ele pega um fogo e joga no outro fogo? E pega o inferno e joga no outro inferno? Irmão, usa a cabeça. Como que pode? A morte e o inferno e tudo que nela havia foram lançados no lago de fogo. Se o inferno é de chama de fogo e foi lançado no lago de fogo, como que o inferno vai para o outro inferno? Os irmãos acreditam em tudo que é balela. E homens que não têm entendimento não sabem o que está falando. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. E foram atirados no lago de fogo. Foram julgados, já está falando, foram julgados segundo as suas obras. Foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo fez justiça. O que foi que aconteceu com ele?
No começo, não tinha um plano de ressurreição, de arrebatamento para o céu. Ficava no domínio da morte, corpo, alma e espírito, ficava tudo lá. Na morte de Cristo, no ano 70, quando ele veio, filho do homem, fazer essa justiça, ele foi até as partes mais baixas da terra, ao inferno, que é a sepultura. E lá na sepultura, ele tirou o que era o justo, levou com ele, e os que não eram justos, ele julgou, explicou, fez justiça. Eles estavam mortos, acordaram, ouviram a Jesus e voltaram para a sepultura, que é a segunda morte eterna. Corpo, alma e espírito. E a sepultura foi julgada. Agora ela não tem mais domínio sobre o espírito. Julgamento é fogo. É justiça, é fogo. Se ela foi feita justiça, que dela não fica mais espírito, foi ela que foi julgada. Então, como justiça é fogo, pegou o inferno, que é sepultura, e lançou na justiça, lago de fogo. Entendeu agora? Lago de fogo é justiça. Eu vou ler aqui para vocês. Judas 1:7. Judas é um capítulo só. Eu vou ler o 7 aqui para vocês verem. Para vocês entenderem essa situação. Aqui Judas 7. É um capítulo só, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo se corrompido, como aqueles, e indo após outras carnes, foram postas por exemplo, sofrendo apenas de fogo eterno. Foram postas por exemplo, sofrendo apenas de fogo eterno. Quer dizer com isso, irmão Zé? Quer dizer com isso? Se Sodoma e Gomorra, elas sofreram o castigo de fogo eterno, então está queimando lá hoje. Olha aí para cima para ver se vê o fogaréu lá em Sodoma e Gomorra, que é no Iraque, pegando fogo eterno por vida. Sofreram a pena de fogo eterno. Então está queimando até hoje. Mas foi punida. Sofreu o castigo, o juízo. Fogo é juízo. E juízo é julgamento, é justiça. Deus fez justiça. Tirando os mortos que estavam no inferno, sepultura, e pegando a sepultura e lançando no lago de fogo, fazendo justiça. Que fogo é justiça. Não é que pegou um fogo e jogou do outro fogo. Pegou a sepultura e fez justiça. Espírito não fica mais em você. E pronto. É isso aí, irmão. Agora, irmão, como é que o pastor tem a coragem de dizer, explicar isso aqui? Que o inferno foi atirado dentro do outro inferno. Um fogo dentro do outro fogo. Irmão, isso aí não tem cabimento. Vamos aprender a ler Bíblia. Por isso que é uma bagunça desgramada, que ninguém sabe o que é trindade, ninguém sabe o que é salvação. Se aceita Jesus para ser salvo, e aí tem que ir para o monte, tem que tomar ceia, tem que se batizar, um entra e sai, entrou para a igreja, está salvo, saiu, está no inferno, voltou, está salvo, saiu, vai para o inferno. O que é isso, a morte de Cristo? Não vale nada? E a Bíblia diz que ele morreu só uma vez. E Cristo está morrendo todo dia. Mas estão matando ele. Vamos lá, está explicado?
Tá bom. João 5, 28, 29 diz que até os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E uns sairão para a vida e gozo eterno, e outro para a condenação. Jesus foi lá, conversou, se levantaram para a condenação. Tirou uns, levou, que você sabe disso, já teve o arrebatamento, tá? Já teve, e o outro foi condenado. Tá? Voltou, Apocalipse diz que sofreu a segunda morte. É a morte para sempre, não é morte espiritual. Vamos lá. E a besta que viste foi e já não é mais. Já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E pegou o livro, pegou outro livro que não estava lá escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Foi feito juízo. Não é que queimou, foi feito juízo. E sofreram a pena eterna para sempre. É isso que aconteceu. Deus não permite sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Fogo é justiça. Agora, ir para a igreja, aceitar Jesus, que está com a vida bagunçada, ir lá a igreja com o pastor e os seus coordenados, seus liderados, arruma a vida da pessoa que ele convidou para ir lá. Ninguém arruma a vida de ninguém, irmão. Quem é torto, quem é certo. Quem é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. Também não fica na igreja. Igreja e homem não arrumam a vida de ninguém. Eles não mudam nem a vida deles. É mudar a minha vida se eu sou torto. Se eu sou torto, sou torto. E se eu tiver de ser arrumado, é Deus que me arruma. Ele me conserta por bem ou por mal. Tá? Eclesiastes 7,13. Eclesiastes 7,13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Lê lá esse versículo. Quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Pega lá, leva para a igreja para consertar, bota para morar, mas tu vai ver. Arruma de crente safado que tem aí, que não tem quem conserta. Leva lá. Segunda Timóteo 1, 8 e 9. Porque não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem dê a mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições e da boca do Evangelho, das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e o chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Antes dos tempos do século. Ele foi para o monte? Jejuou, foi para a igreja? Não. Não é por obra. Está falando aqui. Não é pelas nossas obras.
mas pelo aquilo que ele fez antes do tempo do século. Nos chamou e nos salvou pela sua graça. Não precisa você fazer nada. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Porque não me envergonho do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro, diz Paulo. Sou antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. É o que salva, segundo o poder de Deus. Que nos salvou, não é que vai salvar. Já somos salvos, irmão. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu eterno poder. Não é obra de pastor, não precisa chamar, não vai resolver, não precisa ir para monte, não precisa jejuar. Não é obra. É o seu amor de Deus. É o privilégio que Deus tem com a gente. Ele nos chamou, nós já somos escolhidos. E nos salvou. Você já é salvo. Já tem seu nome escrito no livro da vida. Você já é um predestinado, é um chamado, é um escolhido, é um eleito. Você já veio do Pai e vai voltar para Ele. Acabou. Não isenta de você sofrer as consequências dos seus erros. Vamos lá. Efésios 1:11. E nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o seu próprio propósito. Conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Somos salvos, somos predestinados, segundo o seu eterno propósito. Sabe qual é o propósito? É isso que as igrejas têm que pregar, irmão. Sabe qual é o propósito? Nós todos estamos aqui para cumprir um propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Não me pergunte que eu não sei. Deus o sabe. Cada um tem o seu propósito. Você tem que ganhar uma alma para ele, você tem que reconciliar alguém para ele, quer reconciliar. Você tem que fazer algo, é um propósito. E quando você cumprir esse propósito, ele te chama. Você volta para ele. Cumpriu o propósito de Deus aqui na terra, você volta para ele. Por que a confusão das mortes? Morte carnal, o espírito não morre, é indestrutível. Quem morre é a carne, que volta para o pó. O espírito volta para Deus, sem problema nenhum. Quem não é dele não tem espírito, e você violei. Enquanto eu tenho um corpo estendido no chão, com uma morte brusca, totalmente uma violenta, a família está se acabando no choro, pessoas acusando Deus. Por quê? Irmão fulano de tal era tão bom. E tu deixa eu morrer desse jeito. E quando você está fazendo isso aqui, Deus está alegre, batendo palma. É mais um espírito que está voltando para ele. Se o propósito que você tem para cumprir aqui na terra, você é recém-nascido, você cumpriu, ele vai te levar você criança. Se o propósito do Espírito você nasceu hoje, e hoje ele te levou, cumpriu o propósito dele, era esse o propósito que você tinha, que ele tinha na tua vida. Não fica aí reclamando. Deus não tem compromisso com carne, não está nem aí para a carne de ninguém. Ele sabe que a carne não vale nada. O que já é salvo é o espírito, não é a carne. Ele não está aí com qual qualidade de morte a carne vai morrer. Ele quer saber que o espírito não morre, está voltando para ele. É isso que as igrejas têm que ensinar. Não ensina. Coloca medo.
Falou que é medo. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça são salvos. 8 e 9. Porque pela graça são salvos, pelo meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. Salvação é pelo meio das obras. Pelo meio das obras. Não é pelas obras, mas pela fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. E o dom de Deus, ele jamais é sem arrependimento. O dom de Deus. Romanos 11, 29, o dom de Deus é sem arrependimento. Amém, irmão? Se você é salvo pelo meio da fé, e a fé é dom de Deus, e o dom de Deus é arrependimento, acabou. Nada lhe tira da mão de Deus. Nada. Tito 3:5. Tito 3:5. Não pelas obras da justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Nossas obras, não adianta você fazer obra, não adianta você ir trabalhar dentro da igreja, não adianta você ir tomar Santa Ceia, não adianta você ir para o monte, não adianta você fazer vigília, não adianta você quebrar carne, não adianta você ir fazer jejum, não é pelas obras. É pela misericórdia dele, irmão. E isso ele já fez na cruz. Isto ele já fez na cruz. Amém? Adiantar aqui o lado para poder acabar esse vídeo. Os eleitos, escolhidos, têm privilégio de fazer parte da família de Deus. Olha que coisa. Alguém já disse na igreja que você é família de Deus? Que Jesus é teu irmão? Já, isso aí já diz, né? Que vai dar paz do Senhor. Ao meu irmão, chama de irmão, porque estamos todos irmãos. Mas ele disse que você faz parte da família de Deus, que você é da família de Deus, e que jamais ele rejeita os filhos, ou os irmãos do filho dele. Jamais. Você é irmão de Jesus, é filho de Deus, e Deus jamais vai te abandonar. Vamos ver? Hebreus 2, 10 a 14. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos, ó, irmão, trazendo muitos filhos, tá? Depois eu ver meu vídeo, você vai ver. Trazendo muitos filhos, já vieram de Deus, tá? Fazer parte de carne e sangue aqui, para depois voltar para Deus. Trazendo muitos filhos, que se cumpre aquela palavra, todos aqueles que o meu Pai mandar vir a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Todos aqueles que meu Pai me dá, vem a mim, os que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Se cumpre isso aqui, tá? Trazendo muitos filhos. Muitos filhos. A glória e consagração, olha, irmão, mas a gente tem que fazer consagração na igreja. Que dia mesmo vai ter consagração aí na minha, hein? Aqui diz que eu já sou consagrado. Já fui consagrado lá pelo Novo Vive o Caminho. Aqui já sou consagrado, mas o pessoal das igrejas querem fazer o papel de Cristo, tá? Vai morrer pastor ainda crucificado, tá? Porque senão a obra não sai perfeita, tá? Se Cristo não fez, ele tem que fazer perfeita, tá, pastor? Tem que ser crucificado, tá, filho? Consagrar-se pelas aflições e príncipe da salvação deles. Porque assim que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonham de lhe chamar irmão. Ei, somos todos parentes, somos da família de Cristo. Tanto que santifica Cristo, como os que são santificados, nós. Somos todos da família de Deus. As igrejas não ensinam. Por meio da consagração dele. Outra vez, empurrei nele
a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui. E a mim, e aos filhos que Deus me deu. Ô, igreja, pisa na bola com a gente, igreja. Ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me mostrou isso. Que eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Que eu vim de Deus. Que faço parte da família de Deus. É visto como os filhos participam da carne. Ó, irmão, vem aqui. É visto como os filhos participam da carne. Que você é um espírito. Você é um espírito que participa de carne. Entendeu? Das mesmas coisas, para que, pelo a morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. E aquele capeta que fica dentro da igreja lá, balançando a cabeça? Acabei de falar para você que é o Daimon. Porque se existe diabo, aqui já foi aniquilado. Aqui no 14 já foi aniquilado. Hebreus 2,14. Para que aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo, já foi terminado. É uma prova do que eu estou falando, que é o Daimon, que é o espírito do homem sem domínio. Porque por aqui você vê que o que tinha o império da morte, o diabo, já foi aniquilado. E é a Bíblia, meu irmão. Romano 1, 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não vou falar o resto não, porque nós somos espírito, tá? Daqui anda segundo a carne pelo espírito. Nós já bebe no espírito. João 5,24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Se você for para o outro lado da cruz, da época que estavam os discípulos pregando junto com Jesus, lá Jesus ia voltar, lá ia ter o fim daquela geração. Lá ia ter condenação para os que estavam debaixo do pecado, porque Jesus ainda não tinha manifesto. Mas agora, depois do outro lado da cruz, aí depois que Jesus cumpriu todas as coisas, morreu e ressuscitou, e subiu, voltou como filho do homem, e foi embora de novo, e agora é Deus. Então agora não tem mais condenação, não tem mais morte, não tem mais pecado, porque ele já cumpriu tudo nele. Amém, irmãos? Não entrará mais ninguém em condenação. Em condenação foi aquela geração do tempo de Jesus. Eu não faço parte daquela geração. Jó 10, 11 e 12. De pele e carne me vestiste, de osso e nervos me entristeceste. Vida e beneficência me concedeste. O teu cuidado guardou o meu espírito. O teu cuidado me cercaste de osso, de carne, de nervo, de pele, de carne. E os cuidados dele guardou aquele espírito dentro de mim. Dentro de mim. Somos espírito com carne. Eis aqui os filhos que meu pai me deu. Esses filhos. Espírito. 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 E outra vez empurrei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui. E a mim, e aos filhos que Deus me deu.
visto como os filhos participam da carne e do sangue, vestisse de pele e trouxe aqui para participar de carne e de sangue, até que se cumpra o propósito e volta para Deus. Uma passagem. O homem está ordenado a morrer só uma vez. Não é espiritismo. Mas uma passagem você tem que passar por aqui. Senão não dizia que o pó volta ao pó como era antes, o espírito volta a Deus que o deu. Se Deus deu para passar por aqui e Deus quer de volta, você tem uma passagem por aqui. Não importa que seja de 100 anos, de 115, 120. Que seja de 5 meses, ou até de nenhum mês. É de acordo com o propósito que Deus tem na vida de cada um. Se é para poucos dias ou para muitos dias. Cada um de acordo com o que o pai dividiu e deu. Cada um de acordo com o pai dividiu e deu. Essa medida você tem que cumprir. Quando você cumpriu, é extra. Aí você está na mão de Deus. A morte é desculpa para morrer. A morte é uma desculpa. Tem gente que toma 100 tiros e não morre. Estou exagerando. Menos é. Eu já vi um cara tomar 7 tiros e não morreu. Eu tinha um amigo que tomou uma topada no passeio e morreu. Conheço um rapaz por nome Zé Miolo, que ele tomou um tiro de espingarda tão violento na cabeça que ele botou parte do cérebro para fora. Ficou meio doidinho, mas está vivo trabalhando. Tem outros que tomou um tiro e morreu. A morte é apenas uma desculpa. Cumpriu o seu propósito que Deus tem na tua vida aqui. Você vai voltar para Ele. Vida eterna. Amém, irmão? É isso que as igrejas precisam ensinar. Não é por medo. Por que eu vim aqui? Eu já li. Graças a Deus. Tudo. Vamos cá. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Para nós não ter mais morte. Mas por que a pessoa morre? A carne. Acabei de falar para você, a morte é uma desculpa. Você passou da morte para a vida. Acabei de ler, João 5:24. A morte é a carne e sangue não entra do céu. É só espírito. Tá? Espírito é perfeito. Espírito é perfeito. Tá? A punição foi da carne. O que você planta, você colhe. Você paga aqui da terra. Como você vai lá para cima, não tem julgamento. Julgamento de obra. De obra. Não julgamento de salvação. Paulo fala, aparecer perto do tribunal de Cristo para receber tudo que fez de bem e mal por através do corpo. Do corpo. Não é do espírito, tá? Presta bem atenção, irmão. As igrejas fazem uma confusão, tá? Você vai aparecer perante o tribunal de Cristo para receber o que você fez bem ou mal através do corpo. É da carne. Aí ele fala lá que se botar a obra de cada um, tá, e se queimar, sofrerá distinção, mas o tal, todavia, é salvo pelo fogo, que é a justiça. Não é que vai pegar você, não. Para quem vai botar a obra para queimar? É a justiça. Comece a entender. Fogo é justiça. Vamos lá. O Espírito já está salvo. O Espírito dos escolhidos, Deus é quem deu. Deus, quem deu, foi Deus. Veja aqui o que diz Mateus 24, 22.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos. Da tribulação, tá, irmão? Vocês estão esperando vir tribulação, tá? Alguém está falando aqui. Mas se aquele dia não fosse abreviado, não vai ser. Não fosse, já foi. Abreviado. Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos, foi abreviado aqueles dias. Por causa de nós. Daquele, não eu. Por causa de Deus, dos judeus que estava dentro, que ele veio para tirar de debaixo da lei. Aqueles que sofreram a pena na tribulação, os discípulos dele que sofreram. Aí ele abreviou os dias, foi abreviado, por causa dos escolhidos. Mas vê o privilégio que tem os escolhidos. Para as igrejas dizer que hoje tudo vai para o inferno. Deus abreviou os tempos por causa dos escolhidos e as igrejas mergulham os caras no inferno. Não dá para entender. Não dá para entender. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Acabou. E o espírito volta a Deus que o deu. Agora, os que não são de Deus não têm espírito. Se não tem espírito, volta para Deus. Porque o que ressuscita, que faz o arrebatamento, tem um espírito. Se não tem espírito, você vai para fora da terra e de lá você não sai mais nunca. Amém, irmão? Judas 1:19. Estes são os que causam divisões sensuais, porque não tem espírito. Se não tem o espírito, está aqui igual ao animal. É igual ao animal. Romano 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o espírito de Deus, o tal não é dele. Acabou. Acabou. É igual animal. Acabou. 2 Pedro 2:12. Mas esse como os animais irracionais, que seguem a natureza para ser feita, para serem presas e mortas, e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Tem a natureza, ele é como animais, tem a natureza para ser presos e mortos. Não tem espírito. É feito, já é feito para esse fim. Ser presos e mortos. E acabou. Colossenses 2:8-10. Colossenses 2:8-10. Tendo cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofia e vã santileza, segundo a tradição dos homens, segundo a rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça, que é a cabeça de tudo, principado e potestade. Nele habita toda divindade e plenitude corporalmente. E nele nós já somos perfeitos. E nele nós já somos perfeitos. Espiritualmente, é claro. Na carne temos problema. Mas o nosso problema não é com Deus. O problema da carne não é com Deus. É com nós mesmos. Já está solto no ar. Que você planta, você colhe. Tem muita gente sofrendo igual sovaco de aleijado, já falei. Por não discernir, por não entender e achar que vai fazer tudo o que quer, vai sofrer na vida e está sofrendo. Mas o Espírito já é perfeito. Morreu, você vai para Deus. Acabou. Tudo que você fizer na carne, você vai pagar
na carne. Colossenses 2:2. Para que se os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecido da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Deus em Cristo. É isso que a igreja tem que ensinar. A riqueza, para nós entender que Deus está em Cristo, do mistério de Deus em Cristo, e Cristo em nós. Deus em Cristo e Cristo em nós. Cristo era o véu que levava a Deus, e nós é a igreja que leva a Cristo. É isso que as igrejas têm que ensinar. Segundo Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os nossos pecados. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não levando em conta os nossos pecados. Mas todo mês que você vai para a igreja tomar ceia, você tem que dar conta dos seus pecados. Porque você é ameaçado. Deus não lembra dos seus pecados. A igreja lembra. O homem é muito maior do que Deus. Não é? O homem não é maior que Deus? Vamos lá. Colossenses 1:26-27. Colossenses 1:26-27. E o mistério que estava oculto desde os tempos eternos, desde os tempos dos séculos, e em toda geração, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós, Cristo em vós. As igrejas, Deus quis fazer conhecer através das igrejas que Cristo hoje habita em vós. Habita em vós. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que eu já vi tanto chamar isso de demônio. Príncipe da maldade, o demônio. Príncipe da maldade, Vespasiano. Príncipe da maldade foi Tito. Tito, filho de Vespasiano, general Tito, que derrubou o templo. Sentou dentro do templo. Levou os sacerdotes tudo preso e amarrado. Entrou, sentou no trono, na cadeira de Moisés. Pediu adoração aos judeus, para adorar ele, que ele era Deus agora. Estava na cadeira de Deus, sentando, ele era o próprio Deus. Esse é o príncipe da maldade. Paulo está alertando os poderes das trevas, os poderes dos principados. Principado é príncipe.
Potestade é poder dos reis. Nos lugares celestiais, a terra, nós daqui, estamos dentro desse círculo. É disso, não é com a carne nem o nosso sangue. Que é só tomar de pirona. É contra os poderes da justiça, dos reis, dos príncipes, daquela época. Por que daquela época? Porque a tribulação estava chegando. E Roma ia invadir Israel. Estava debaixo de Nero, de Tito e de Vespasiano. O cara que destruíram, esmagaram Israel. Acabaram com Israel. Tocaram fogo do templo. É disso que Paulo está alertando. Principados, poder do mal, poder daqueles reis, nas trevas, exterminação dos reis. Era isso que era para ter cuidado. Não é capeta, capeta é vocês. Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo, e demonstrar a todos os quais seja a dispensação do mistério que desde séculos estava oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela a igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades, que é disso que eu acabei de falar para vocês, e do evangelho que estava oculto, revelado a Paulo, para que a gente venha aprender o que é vida em Cristo, o que é graça. As igrejas não pregam. As igrejas não pregam. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegamos ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Já chegamos. É aqui. É aqui. Sofrimento aqui na terra. É por causa do propósito que você tem a cumprir. Você passa por sofrimento. Mas você já vive aqui a eternidade. É isso que as igrejas têm que ensinar. É isso. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado. Entendeu o que eu falei para você? Quando você cumprir o propósito de Deus, você está abençoado. E você sai dessa atmosfera para outra atmosfera, que é o céu, que é viver com Cristo. Amém? Nós já vivemos aqui a eternidade. Filipenses 2, 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio do céu, se fez carne, habitou entre nós. Se humilhou até a morte e morte de cruz. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Deus, ele é Espírito, que habita no céu, que veio para a terra fazer esta obra. Jesus Cristo se gerou em Jesus Cristo a carne, Jesus era a carne que recebeu o Espírito de Deus. Vamos lá. O Verbo se fez carne. Jesus era a carne que recebeu o Espírito que era Deus. A vida de Jesus era o próprio Deus. Você não via a Deus, mas Deus te via através de Jesus, que era o véu que cobria Deus. É isso que as igrejas têm que ensinar. Apocalipse 17:5. Escuta o que ele está dizendo aqui. Deus veio concluir a sua obra na terra. Colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isto é, a Roma. Ele veio tirar o mundo de debaixo do poder de Roma, que era o inimigo número 1 de Deus, derrotar a morte e nos mostrar o caminho da eternidade. Por mais que nós já viemos do céu para cumprir esse propósito e saber por que cumprir esse propósito. Vamos lá. E colocar os inimigos, que é Roma. Por que Roma é inimiga de Deus? É isso que as igrejas têm que ensinar. Isso é graça. Apocalipse 17:5. E na sua testa estava escrito o nome mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituição e a abominação da terra. Muito pesado. Roma. Isso aqui é Roma. Essa mulher é igreja. E é a igreja católica. Mas está dizendo que ela é a mãe das igrejinhas. E que essas igrejinhas? Ela é a prostituta e mãe de um monte de igreja. E qual foi as igrejas? Porque é inimiga de Deus. Porque Jesus sabia que ele ia exterminar a igreja. Sabia. E o que foi que ia acontecer? Que Roma ia edificar de volta. Então, era a igreja mãe. E essa mãe ia gerar filha. Vamos lá. Ezequiel 16, 44 e 45. Eis que tudo é que usa, tudo que usa de provérbio, usará contra ti esse provérbio, dizendo: qual é a mãe e tal é a filha? Tu és filha da tua mãe, que tenho nojo do seu marido. Isso é um provérbio. Tal é a mãe, tal é a filha. E essa filha tem nojo do marido. Como que tem nojo do marido? Vamos ver quem é o marido que ela tem nojo. Efésios 5, 23 e 24. E vós, mulheres, sujeitai a vosso marido, como ao Senhor, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está
sujeita a Cristo, assim a mulher está também sujeita em tudo ao seu marido. Sujeita em tudo ao seu marido. Entendeu? A igreja, Cristo é o marido da igreja. A igreja evangélica é filha da igreja católica, porque ela cumpre os mesmos rituais que a igreja católica que Cristo tirou. Enquanto ela cumpre os mesmos rituais que Cristo tirou, ela está sendo com nojo de Cristo. Cristo morreu e tirou o pecado. Ela diz que nós estamos com pecado. Está com nojo de Cristo. Cristo, na sua morte, nós já somos batizados. A igreja vem e torna a batizar, cumprindo os rituais que fazia a igreja católica, primeiro batismo, e batizando de novo, e está fazendo os mesmos rituais. Está com nojo de Cristo. Entendeu por quê? Efésios 5, então, vamos lá. Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nojo de Cristo. Se aquilo que Cristo tirou vocês voltam a edificar, vocês estão com nojo de Cristo. Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela a redenção que há em Cristo. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Cristo. Daquele que tem fé em Cristo. Ele é justificador e já somos justificados pela sua graça. Não temos mais pecado. Mas as igrejas te jogam debaixo de um jugo. Dentro das igrejas você está lotado de pecado. Ou você vai para a igreja erguer a tua mão, ou tu está dentro da água debaixo da maldição do pecado. Nojo do sacrifício de Jesus. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado. Mas a igreja ensina isso para você, que Cristo morreu por nosso pecado, que você está livre? Ou que você está debaixo do monte de ritual que você tem que fazer, e não você perde a salvação? Você tem que ir para o monte, tem que fazer jejum, tem que se batizar, tem que tomar ceia, tem que se consagrar. Não, você não é salvo. O sacrifício de Cristo não vale de nada. E então a igreja filha tem nojo do marido, que é Jesus. Por isso, o grande mistério na testa da besta. Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, que é tudo aquilo que Cristo tirou, que eles trouxeram de volta. Vamos lá.
Quero mostrar para vocês aqui, para me findar, mais uma coisa que a igreja não ensina. Hoje, Jesus não existe mais. Hoje, o filho de Maria não existe. Hoje, o Nazareno não existe. Ele veio do céu, era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele aniquilou a si mesmo, tá? Foi obediente até a morte de cruz, se fez carne, a morte de cruz. Para esta obra, concluiu, acabou, ele voltou para onde ele veio como Deus. Ele agora é Deus, não é mais Jesus. Ele agora é o próprio Deus. Não vem para cá me dizer que eu estou blasfemando, não, tá, ô filho de Deus? E você que é isso, não lê Bíblia. E vem bater de frente com a gente que lê Bíblia, que come o ouro. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês ficam aí brigando por oportunidade. Ele é único. Não tem três, não. É único. É um só. Não tem nem dois. Ele hoje é um só. Aí tem uns que tentam melhorar aí as coisas, mas diz que não tem o Espírito Santo, que tem pai e filho. Não tem pai e filho não, meu querido. É só o pai. Hoje. Pai e filho foi até o ano 70. Ano 70 acabou o filho. Agora segue só o pai. Vamos lá. Primeira Coríntios 15, 24 e 28 a 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que se é de ser aniquilado é a morte. Já foi. Ele disse que quando fizesse isso, vinha o fim do Aion, o fim daquela geração. Hebreus 2,14. E visto que, como filho, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Aniquilou o que tinha o império da morte. Acabou a morte. Acabou a morte. Romano 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Já se foi a morte. Já se foi a morte. Então virá o fim daquela geração quando ele aniquilasse a morte. Então o que é que vocês estão esperando? Que ele... Deixa eu mostrar aqui para você. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Roma, já pôs Roma debaixo dos seus pés. Porque todas as coisas ora, o último inimigo que há de aniquilar é a morte. Já aniquilou, já concluiu, já aniquilou. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas.
E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também mesmo o Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos. Na morte e ressurreição de Cristo. Quando ele voltou no ano 70, a Bíblia acabou. Se cumpriu a Bíblia. Só o livro de Paulo para nós. Mas tudo que estava escrito, até os apóstolos, acabou. Concluiu. E o fim daquela geração? Acabou o fim daquela geração. Vamos ver? Fim daquela geração. Por quê? A lei do Espírito deu vida, que tirou da lei do pecado. Tá? Assim que daqui por em diante, ninguém conheça segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Ele agora é o próprio Deus, não é mais o Cristo que padeceu. Ele agora não é mais o Filho. Ele agora não pode se ver ele mais como você via. Ele agora é o próprio Deus. Olha lá, 2 Coríntios 5, 16. 1 Timóteo 6, 14 a 16. Que grande é esse mandamento, sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o seu tempo, no seu tempo lhe mostrará a bem-aventurança, bem-aventurado, o único, não tem mais outro, o único Deus, não tem mais outro, não tem mais filho, é Deus. Jesus, agora ele é o rei do universo. Jesus, ele agora é o próprio Deus. Não vai dizer que eu estou blasfemando contra Jesus, que eu estou falando mal de Jesus. Ele é o autor da salvação. Mas eu estou dizendo que Jesus agora é o próprio Deus. Eu estou engrandecendo mais a ele. Entenda. Agora não é mais o filho de Maria e nem o filho de Deus. Ele agora é o próprio Deus. Um só, o único, o único, poderoso, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível que nenhum homem viu e nem pode ver. Oh, meu querido, o que você quer? Bota a fechar aqui. Nenhum homem viu e nem pode ver. E habita na luz inacessível. Jesus não foi visto por ninguém? Não? Jesus não foi visto por ninguém? Jesus não andou com discípulos? Jesus não andava nas igrejas? Jesus não foi visto por mais de 500? Jesus não pregou para multidões? E por que Jesus agora ninguém nunca viu e nem pode ver? Ele estava no véu. Ele era Deus que desceu, o verbo que desceu. Quando o véu nasceu, que era de Cristo, para ele cumprir o ministério dele, ele teve que se batizar. Que desse batismo nós também somos batizados. E quando ele saiu da água, o céu abriu. Desceu o Espírito Santo, que o pessoal disse que era uma pomba. Não era pomba. A pomba era o modo de pronunciar por causa da pombinha de Noé. Mas era o próprio Deus
que se apoderou da carne, do véu que era Jesus, para começar o ministério. Ali era Deus em Cristo. Deus é Espírito. Aquele Espírito Santo era Deus, Espírito que entrou na carne que era Jesus, o véu. Aí diante começou, Deus veio pelos olhos de Jesus. Ele falou isso para Felipe. Há quanto tempo estou contigo, Felipe? E tu ainda pergunta, mostra-me o Pai? João 14, 7, 8 e 9. João 14, 7, 8 e 9. Ainda pergunta, mostra-nós o Pai? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou nele? Que as obras que eu faço, que não é eu, é Ele. Faz as mesmas obras que eu faço e Ele faz. Nós dois somos um. 2 Coríntios 5, 19. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com nós, não imputando os pecados. É Deus em Cristo. E quando ele morre e ressuscita, ele sai com o corpo em tudo como filho do homem. Ele volta de novo como filho do homem. Mas como ele vai embora, depois que se vingou de todo mundo, que acabou a obra, que aniquilou a morte, ele agora não é mais Jesus, não tem mais o corpo de Cristo, ele agora é o próprio Deus, que habita na luz inacessível, que nenhum homem nunca viu. Ele via você, mas você nunca viu ele. Você via Cristo, mas quem estava dentro de Cristo era ele. Agora Cristo não está mais, volta ele. Ele sai. E vocês ficam brigando por trindade? Amém, irmão? Acabou aqui meu vídeo. Jesus abençoa cada um de vocês. Que abra o olho espirituais para que vocês entendam esse mistério da Bíblia que nenhuma igreja prega. Mas nós estamos aqui para ensinar vocês. Amém, irmão? Que Jesus abençoe. Dê like no meu vídeo, irmão, para que Deus possa me ajudar, para que eu possa crescer, que esse canal não saia, não estou pedindo dinheiro. Mas uma coisa que eu falo para vocês, está vendo meu bonitinho aqui, minha roupinha, meu coletinho, né, minha blusinha, que está frio em São Paulo? Eu estou aqui em São Paulo, tá? Eu moro de São Paulo. E a partir de agora eu estou fazendo meus vídeos com essa roupa. São 3 vídeos, eu estou com a mesma roupa. Vocês vão ver os 3 vídeos, tá? O 1, o 2 e o 3. É uma série, eu estou do mesmo jeito, tá? Quando eu fizer uma outra série com uma outra palavra, eu vou ter um outro tipo de roupa, os 3 do mesmo jeito, tá? Para facilitar mais para vocês achar no YouTube, tá bom? Que Jesus abençoe, que dê lacre, tá? Um abraço, um beijo para todos que estão me ouvindo, meus ouvintes do YouTube. Que Jesus abençoe cada um de vocês riquamente. Vocês são salvos, vocês são de Deus. Não é a igreja que salva. Como vocês têm essa vontade de ouvir e de falar de Deus, de escutar, mesmo que você não está na igreja, que vocês são de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O mistério de descobrir que você é de Deus é você dar ouvido para ouvir a Deus. Os que não são de Deus não escutam. Não dá ouvido. Não quer ouvir. Mas como você ouve, tem essa vontade de aprender. Você é de Deus. Para de ficar pensando porque você não está socado dentro de um templo, que você é do diabo que perdeu a salvação. Salvação não depende de igreja, depende de Deus. E você já trouxe ela antes da fundação do mundo. Os que não é dele, ninguém conserta. Você viu aí. Amém, irmão? Jesus abençoe.